Oi, gente! Esse é o meu segundo vídeo. Mas antes de começar a conversar, eu quero agradecer muito vocês. Muito obrigada por tudo que vocês compartilharam em relação ao meu primeiro vídeo. Muita gente compartilhou, comentou, curtiu. Teve gente que foi na faculdade falar comigo, falou que estava muito legal, que era para eu continuar. Muito obrigada, gente, pelo carinho. É muito bom quando a gente planeja fazer uma coisa, a gente faz e a gente recebe apoio, a gente recebe incentivo. É muito bom, é muito gostoso, então muito obrigada mesmo. Eu fiquei assim muito feliz porque eu não imaginava, assim, foi muito melhor do que eu imaginava, sabe? Então, obrigada, gente, obrigada. Vamos lá para nossa conversinha de hoje? O tema de hoje parece um assunto polêmico, mas não é. Nós adultos que temos mania de complicar essas coisas, de deixar essas coisas complicadas, mas é simples, tá? Então, como ensinar as crianças que ninguém deve tocar o corpo delas? Primeira coisa importantíssima em relação a isso: respeitem o limite que a criança mostra em relação a afeto. Vou exemplificar para ficar mais fácil de entender. Por exemplo, você vai no shopping com seu filho, você encontra a sua amiga, a criança fala oi, mas ela não abraça, ela não beija e você insiste para ela abraçar e para ela beijar. E a criança continua negando. Respeitem, tá? Isso é a criança mostrando o que ela não quer, mostrando qual é o limite dela. Porque ela não conhece essa pessoa, ela não tem intimidade, ela não se sente à vontade para abraçar e para beijar. E abraço e beijo não são coisas que a gente faz porque alguém manda, a gente faz porque a gente se sente bem, porque faz bem pra gente. Então esse momento de abraço, de beijo tem que ser um momento bom, não um momento que ela vai lembrar, nossa, minha mãe fica mandando eu abraçar essa pessoa. Porque é a mesma coisa, gente, imagina você, adulto, vai pro shopping com a sua mãe, ela encontra uma amiga dela e aí ela manda você abraçar e beijar. Você não abraça e beija, porque você não conhece. Você cumprimenta, com educação, sempre. Mas você não abraça, você não beija. E aí pro adulto é normal isso, mas pra criança ela é mal educada. Então, tirem essa ideia, tá? Respeitem o limite da criança. Ensinem elas a cumprimentarem, a serem educadas, mas não precisa forçar abraço, não precisa forçar beijo. Não façam isso, tá? Segunda coisa que é muito importante, participem dos momentos de higiene da criança. Por exemplo, a hora do banho, né? Que é muito importante. É na hora do banho que você está ali ajudando o seu filho que você tem a oportunidade de abrir um diálogo com ele, uma conversa. E aí você vai, enquanto você vai dando banho, enquanto ele vai se banhando, vai conversando, ensina as partes do corpo, ensina o nome das partes do corpo. Se a criança é maior e consegue segurar o sabonete, dá o sabonete na mão dela, deixa ela se lavar. Ela lava tudo, vocês vão conversando e aí vocês têm a oportunidade de dizer o quê? Filha, na hora do banho, quem que pode ajudar você? A mamãe, o papai e a tia da escola, por exemplo. Quando você vai ir no banheiro, quem que pode ajudar você, filha? A mamãe, o papai e a tia da escola. Tá? É importante a criança saber em quem ela pode confiar. É importante a criança saber que não é todo mundo que pode ajudar ela a tomar banho, que não é todo mundo que pode ela ajudar no banheiro. Tem que ser pessoas que elas confiem. Então, reforcem para as crianças sempre em quem elas podem confiar, em quem são essas pessoas que vão ajudar elas realmente, né? Então, participem da hora do banho, participem. Mostrem para a criança, olha, a mamãe também tem, né? Terceira coisa, eu acho importante falar sobre partes íntimas com a criança, tá? Pode falar esse nome mesmo, partes íntimas. Então, você deu banho, aí você tá se trocando. Filha, agora a gente vai pôr a calcinha. A mamãe também usa calcinha. Se for menino, filho, a gente vai pôr a cueca. O papai, o vovô, o irmão também usam cueca. Porque a gente não pode mostrar as nossas partes íntimas, né? A gente guarda.
Então a gente põe calcinha, a gente põe cueca. É por isso que quando a gente vai pra praia, a gente usa biquíni, os meninos usam sunga, porque ninguém pode ver as nossas partes íntimas. Só a gente e só quem a gente confia. Daí você reforça de novo pra criança, só a mamãe, o papai, tá? Às vezes a gente fala com as crianças e a gente acha que elas não estão entendendo, porque adulto subestima muito a criança, mas elas entendem, tá? Elas entendem, elas podem não responder pra você, né, no mesmo nível ou com palavras, mas pode ter certeza, elas estão ouvindo e elas estão entendendo. E em algum momento da vida, elas vão lembrar de você falando isso, e isso vai servir, tá? Então, reforcem sempre a ideia de quem pode ajudar, de quem elas podem confiar. Isso é muito importante. Porque se algum dia algum adulto, por exemplo, se oferecer para dar banho na criança, ou algum adulto maldoso colocar a mão nas partes íntimas da criança, ela vai saber te contar. Porque ela vai saber que parte íntima ninguém vê e ninguém mexe, só ela e só quem ela confia. E ela vai saber que ela pode te contar, porque você já começou a falar desse assunto com ela. Então ela não vai ter vergonha. Ela vai pensar, poxa, a mamãe fala disso pra mim, então eu posso falar disso pra mamãe. Entendeu? Quarta coisa, ou quinta, não sei, já perdi. Às vezes, quando a gente tá num churrasco, num aniversário, e a criança derruba suco, derruba comida na roupa e tem que trocar. O que na maioria das vezes acontece? A gente troca a criança ali mesmo. O que eu acho mais interessante? Leva a criança pro banheiro, leva a criança para um quarto, né? Fala pra criança, ó, a gente precisa trocar de roupa, então a gente vai no banheiro e depois a gente volta. Quando você chegar no banheiro, é um outro momento de você abrir esse diálogo com a criança de novo, né? E você fala, olha filho, a gente veio no banheiro porque a gente não pode ficar sem roupa na frente de todo mundo. Então a gente vai se trocar e depois a gente volta. Pronto. Só para a criança saber que ela não fica sem roupa na frente das pessoas, principalmente de pessoas que elas não conhecem, nunca viram, tá? Para a criança não achar normal ficar sem roupa na frente dos outros. Então eu acho válido fazer isso, eu acho muito importante. O que mais? Agora eu vou falar de uma coisa assim muito pessoal, tá? Eu vou falar a minha opinião sobre pais e filhos que se cumprimentam com selinho, né? Então a criança ela aprende desde cedo a dar selinho no pai, a dar selinho na mãe. Eu não acho legal. Como professora, não concordo. E como mãe, quando eu tiver meu filho, eu não vou ensinar isso. Por quê? Porque a criança ela vai crescer e ela vai percebendo que quem beija na boca é o namorado e a namorada, é o pai e a mãe. E aí isso vai gerar uma confusão na cabeça dela, porque ela vai lembrar que ela também beija, dá selinho no pai ou na mãe. E muitas vezes essas questões são levadas para a escola, né? Então às vezes a criança que cumprimenta o pai e a mãe com selinho, o que acontece quando ela chega na escola? Ela quer cumprimentar os amigos dela com selinho. E não é porque é maldade, não é nada disso. É uma forma de carinho para ela. E aí ela quer fazer isso com as outras crianças. Só que na escola a gente ensina que isso é errado. E aí vai gerar outra confusão para a criança. Porque por que é errado? Na minha casa não é errado. Por que aqui é errado? Tá? Então por isso que eu não concordo. Porque acaba gerando alguns probleminhas na escola. Porque lá a gente ensina que quem beija na boca é a mãe e o pai, é o namorado e a namorada. A gente não beija as pessoas na boca. Eu, Gabriela, gosto de separar essas relações. Mas se você pai, se você mãe faz isso e pra vocês tudo bem, ok, eu não tô julgando, eu não tô dizendo que isso é errado, não tem certo, não tem errado, tá? Eu tô falando a minha opinião e explicando o porquê da minha opinião, tá? Quinta coisa, uma forma de você ajudar as crianças a saber que ninguém pode tocar no corpo delas é respondendo as perguntas que elas fazem. As crianças elas vão crescendo e elas começam a perguntar sobre o corpo delas e sobre o nosso,
né, do pai e da mãe, porque é o que elas veem em casa. E tem pai e mãe que não responde, que fica com vergonha, que foge do assunto. Meu conselho é: respondam as crianças, respondam apenas o que elas perguntaram e de forma que elas vão entender. Vou dar um exemplo. Eu tive um aluno, 5 anos, gente. Ele sentou no meu colo na sala, pegou assim na alcinha do meu sutiã e ele falou assim: tia, você usa sutiã? Só que ele já tava com a mão aqui. Aí eu falei assim: a tia usa? Aí ele me respondeu: a minha mamãe também usa sutiã e ela tem um monte. Você tem um monte, tia? Ah, a tia tem 3, tem um preto, um branco e um vermelho. E ele com a mão aqui ainda na alcinha do meu sutiã. Ah, tá, tia, entendi. Igual a mamãe. E saiu. Pronto. Sabe, eu dei uma resposta simples, de uma maneira que ele entendeu, que ele ficou satisfeito com a minha resposta. Na verdade, ele já sabia que eu usava sutiã, mas ele quis me confirmar, ele quis ouvir isso de mim. E aí eu expliquei, eu falei: olha, as meninas, as mulheres usam sutiã, por isso que a mamãe usa e por isso que a tia usa sutiã também. Pronto. Era só uma curiosidade, ele só queria confirmar se eu ia dizer a verdade para ele, porque ele já sabia. Tá? Então, às vezes as crianças perguntam e os pais ficam envergonhados, fogem do assunto. Não façam isso. Se vocês não sabem responder na hora, diga para as crianças: olha, a mamãe não sabe, mas a mamãe vai pesquisar e depois eu te respondo. E voltem a responder as crianças. Busquem uma resposta e respondam. Por quê? A criança vai entender, se você foge do assunto, se você demonstra que você fica envergonhado, a criança vai entender que você não quer responder ela. E aí, o que vai acontecer? Quando ela quiser falar desse assunto, sobre o corpo dela, sobre o corpo do outro, sobre até o seu corpo, ao invés dela recorrer a você, ela vai recorrer para outras coisas, para outras pessoas. Porque você não mostrou para ela que ela pode confiar em você. Porque toda vez que ela faz uma pergunta sobre o corpo, você foge do assunto, você fala que vai responder e não responde. Então respondam. Se vocês não sabem na hora, pesquisem, mas voltem com a resposta, tá? A minha prima, de 3 anos, um dia ela veio em casa e eu fui me trocar. E aí eu tirei a roupa e estava de calcinha e sutiã. E ela falou assim pra mim: Gabi, não pode ficar pelada, pode pôr uma roupa, porque é o que ela escuta. Aí eu falei assim: a Gabi tá se trocando, a Gabi tá no quarto dela, a porta tá fechada, só tem eu e você aqui, nós somos meninas, então tudo bem. E a Gabi, ó, tá de calcinha e de sutiã, eu vou pôr outra roupa. Aí pus a roupa. Aí ela pegou e falou assim pra mim: ah, na praia a gente pode ficar pelado. Porque o pelado pra ela é a calcinha e o sutiã que ela estava entendendo como biquíni. E aí eu chamei ela e falei: olha, na praia a gente não fica pelado. Pelado a gente fica só na nossa casa, só quando a gente vai tomar banho, só com a mamãe, só com a vovó. A gente não fica pelado na praia. Peguei uma foto minha e mostrei. Falei: olha, na praia eu uso biquíni. As meninas usam biquíni e os meninos usam sunga. E na praia pode usar biquíni. Na praia tudo bem as pessoas verem a gente assim. Então ela tava fazendo uma confusão. Ela me viu de calcinha e sutiã, entendeu que eu estava pelada e disse que na praia a gente podia ficar assim. Então eu ensinei, eu mostrei a diferença das coisas para ela e eu ensinei. E pronto. Falei de uma maneira que ela entendeu e ao mesmo tempo eu eduquei. Eu mostrei para ela que a gente não pode ficar pelado na frente de todo mundo, tá? Então é isso. É isso, gente, que eu tenho pra falar com vocês hoje. É muito importante a gente ensinar as crianças sobre o corpo delas. Isso é uma maneira de protegê-las, né? Porque a partir do momento que, infelizmente, o mundo não tem só pessoas boas. E se alguma pessoa maldosa mexer com essa criança, ela vai saber te falar onde, porque ela aprendeu sobre o corpo dela. Ela vai saber que ela pode falar com você, porque você, a todo momento,
se mostrou aberto para falar de corpo, tá? E assim, gente, uma coisa que vocês pais precisam saber. A sexualidade da criança é diferente da nossa visão de sexualidade. Às vezes a criança faz uma pergunta relacionada ao corpo e até as partes íntimas mesmo, e aí geralmente os pais ficam preocupados. Nossa, mas minha filha, porque é uma criança, por que ela está pensando nisso? As crianças, elas não têm noção de sexualidade, né? Então, nós adultos nós vemos as coisas já no sentido pejorativo. A criança não. A criança, ela tá querendo entender, né? E por que muitas vezes as crianças, elas continuam insistindo na mesma pergunta? Porque o que você respondeu não foi satisfatório e ela ainda não conseguiu entender. Então, por isso que eu digo, deem respostas claras, deem respostas de uma forma que a criança se sinta bem, né? Se sinta entendida. Se de repente aí a criança te fazer uma pergunta e você não souber responder, né? Vá atrás de uma resposta e depois converse com a criança, vai atrás de uma ajuda para responder, mas depois conversa com a criança. Quando a criança pergunta para você algo sobre o corpo, ela tá mostrando que ela confia em você para falar disso, tá? Então, se mostrem interessados também. E é isso, gente. Não são regras o que eu falei aqui, mas são algumas dicas, algumas coisinhas que a gente pode fazer, né? Pra cuidar das nossas crianças. E antes de dizer tchau, eu quero fazer um pedido. Se você é adulto, independente de você ser pai, independente de você ser mãe, se você presenciar ou se você desconfiar de uma situação de abuso, investigue, vá atrás, ajuda essa criança, não seja negligente, não seja, tá? Muitas crianças sofrem abuso e elas não sabem demonstrar isso, elas não sabem contar, mas às vezes o abuso é visível. Às vezes o abuso é visível por marcas, às vezes o abuso é visível por uma frase que a criança te falou, né? Na hora a gente nem percebe, mas depois a gente pensa e a gente vê. Às vezes o abuso é visível pelo comportamento da criança. Então, se você desconfia, vá atrás, peça ajuda, investigue, ajude essa criança. Não seja negligente, tá? É um pedido como ser humano, como mulher, como professora, como futura mãe. Ajudem as crianças, certo? E é isso, gente. Quero mandar um beijo pra vocês e falar pra vocês, se o filho de vocês aí fez alguma pergunta engraçada, diferente, relacionada ao corpo, se você ficou meio sem graça de responder, me manda essa pergunta ou põe aí no comentário, vamos dar um jeito de responder ela, vamos conversar como que a gente poderia ter respondido, tá? Porque vai ser muito legal. Então, um beijo, fiquem com Deus e o próximo vídeo eu vou postar ele todo em Libras, vai ser um vídeo curto, mas é em Libras. E eu vou lançar um desafio para ver quem é que consegue aí adivinhar, chegar mais perto do que eu vou estar falando. Quem topa, gente? Vai ser muito legal. Então, um beijo. Ó, Deus abençoe vocês, tá bom? E é isso. Tchau!